Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will. Aqui é o Matheus. E esse é o Mecha Omega. Nesse episódio do podcast, a gente vai falar sobre Furikuri, ou FLCL, ou Furikuri, chame como quiser. Pro podcast chamado Mecha Omega, demorou um pouco pra gente falar sobre alguma coisa que tem um robô de fato. Então, vamos lá. Furikuri. Na outra, um garoto bastante maduro para sua idade sente que sua vida está muito entediante, cotidiana e que não passa nada novo. Na cidade onde vive, tem uma enorme fábrica chamada Medical Mecânica. Até que um dia uma garota muito estranha atropela na outra. Em seguida, golpeia com sua guitarra e após disso começa a acontecer várias coisas estranhas. E FLCL, o Furikuri, é uma série de OVA, né, lançada em DVD, lançada em 2000 e foi feita pelos estúdios Gainax e Production IG. Ela foi dirigida por Kazuya Tsuramaki e pra mim é uma obra-prima de anime e de animação em geral. Se tivesse que resumir Furikuri em poucas palavras, acho que elas seriam dedo no Igu e gritaria. Tanto a história como a direção são muito doidas, mas não de um jeito descoordenado que deixa tudo estranho, e sim de alguma forma que parece sim que é uma loucura, porém com resquícios de lógica e alguma experimentação. Sim, esse anime ele tem muitas camadas e ele é muito metalinguístico com a animação em si. Se você for pegar pelos episódios, nem parece que é uma série só às vezes. Eles mudam muito de estilo de animação, o ritmo das coisas, a apresentação. Isso pode ser um pouco confuso pra quem tá vendo pela primeira vez, mas quando você vai se acostumando com os episódios e vê mais vezes, fica mais fácil de entender e de talvez entender também um pouco o propósito daquilo ali. O anime esbanja a qualidade de animação, com vários estilos, como eu disse, e todos eles são muito bem feitos, muito fluidos. Era o que se esperava de uma mistura de dois estúdios tão bons, que são a Gainax e o Production ID. A parte técnica é muito acima da média, além de claramente ter um orçamento praticamente infinito em relação das animações, também possui muito estilo. Na verdade, como o Will disse, não só estilo e sim estilos, cada episódio é muito diferente do outro e utiliza técnicas, movimentações e enquadramentos bem diferentes. Acho que seria bem interessante ver o que a equipe de Evangelion, que é do mesmo estúdio, conseguiria fazer com orçamento desse tamanho. As trilhas, sonora e musical, são muito satisfatórias, músicas Sim, muito boas. Falando da trilha sonora ainda, ela foi feita pelo The Pillows, que é uma banda muito boa, que quem não conhece deve ouvir aí. Especialmente eu gosto muito do encerramento da série, que é Ride on Shooting Star. Falando um pouco mais sobre a história da série em si, os conceitos dela, eu acho que, pelo menos pra mim, a série fala sobre adolescência e crescimento. O personagem principal, né, o Naota, é um pré-adolescente entrando na fase adolescente. E o anime mostra, de formas metafóricas e às vezes bem diretas, as dificuldades, questionamentos e sentimentos de uma pessoa em crescimento. Eu já vi várias vezes pessoas falando que Furikuri é sobre sexo só. E sim, de fato, a série toca nesses assuntos de vez em quando, mas não é o foco dela, claramente, é bem de vez em quando. Mas se você for ver também, é muito mais uma coisa que o Naota tá percebendo por estar nessa fase de crescimento, com os hormônios à flor da pele, e não sabe direito o que cada coisa significa na vida dele, do que coisas sexuais em si. Mas eu acho que é um tema bem interessante pra se tocar nessa série. Na primeira vez que eu assisti, eu não tinha pegado tanto assim. Eu só meio que não tinha entendido direito o que o anime tava querendo dizer, porque tem todo o negócio dos robôs, dos alienígenas, a polícia, a fábrica lá que o Matheus comentou na sinopse, né, a Medical Mecânica. O anime joga muita coisa em você e às vezes fica um pouco difícil de entender, até porque ele tem poucos episódios, né, são 6 episódios de 20 minutos só. Não há um grande desenvolvimento de mundo, tudo que a gente sabe dele é contar de forma bem sutil nas entrelinhas e detalhes, sejam ele nos cenários, nos personagens e de forma bem sutil nos diálogos também. O crescimento do Naota, a descoberta da adolescência contribuem para passar um clima de familiaridade com tudo que aconteceu. É claro que até agora eu nunca saí lutando contra robôs gigantes, mas também sei como é ter um, entre aspas, amor não correspondido. Já imaginei como centro do mundo e quis muito ser o herói. O protagonista é o tempo todo pressionado por esses sentimentos sem ter nenhum tipo de estrutura para conseguir lidar com eles. Em geral, os personagens são bem legais. Apesar da maioria deles não possuírem muito tempo de tela, cada um tem os seus problemas e situações próprias. Obras desse tipo, mais curtinhas, costumam fazer personagens que são de uma só piada, e eu gostei muito que não foi o caso. Ainda sobre a história, dentro do que eu posso falar sem dar muitos spoilers, eu gostaria de dizer que ela não é exatamente complexa. Entretanto, a maioria que os acontecimentos se sucedem atrapalha um pouco na compreensão, por isso dá a impressão que ela é mais complexa do que na verdade é. Como o tempo todo tem algo muito estranho e diferente acontecendo na tela, é meio complicado de ficar parando pra juntar os pontos da narrativa. Eu já vi muita gente em Reddit, né, em grupos de anime,
essas coisas confusos, perguntando o que significa Fuliculi, o que acontece no anime, que não entendeu o que aconteceu. E é como a Matheus falou, a história em si não é complexa. O problema é que o anime, primeiro, ele demora pra te explicar o que tá acontecendo de fato. Você vai entender de fato o que tá acontecendo nos últimos 2, 3 episódios. É como o Matheus falou também, ela é apresentada de um jeito meio confuso. Como a gente falou antes, os estilos mudam do nada, a apresentação toda, os conceitos ali de animação, de enquadramento, de direção. Tem episódio que fica brincando de ir pro presente, volta pro que aconteceu antes, aí vai pro depois, e também tem as coisas bem metafóricas, mostra umas imagens aleatórias. Tem todo o negócio da Mamimi lá com o Kant, que é o robô, achando que ele é Deus e sei lá o que. Tem várias coisas que pode parecer um pouco encheção de linguiça ou coisa do tipo, mas quando você entende o todo da história, faz mais sentido. Então, se você ainda não assistiu Furikuri, a gente recomenda muito. Pode ir na fé, eu acho que você vai gostar, seja por identificação ou só por gostar mesmo das sequências muito fluidas de animação que acontecem. Acho que vale a pena pra quase qualquer pessoa. Então é isso, essa foi nossa parte sem spoiler, e agora vamos falar com spoiler do anime. Então fique por sua conta e risco. A inconformidade com as coisas que não aceitamos é parte crucial da vida mesmo. Por conta disso, a gente procura maneiras de ir contra e batalhar contra o que discordamos. Entretanto, nem todos os problemas são do tipo que possuem soluções. O anime mostra o Naoto com a sua inocência doce de uma criança aprendendo na prática que não é o centro de tudo. As diversas rejeições e o sentimento de solidão são partes marcantes e essenciais para a mudança do personagem. Em apenas 6 episódios eles conseguiram fazer uma história muito coerente e delicada, coisa que muitos animes até de 25 episódios simplesmente não conseguem fazer. Então, o anime não tem muitos spoilers mesmo, porque, como a gente falou antes, ele é mais metafórico do que direto ao ponto, assim. Ele é mais sobre a metáfora que ele tá querendo dizer, ser mais conceitual com as coisas que ele tá falando, do que uma história coesa e com a narrativa perfeita. Mas eu ainda acho bem legal o conceito todo dos alienígenas, dos robôs saindo da cabeça do Naota, o plot twist no final do anime com a Haruka e o Atmos, que é o alienígena Deus lá, que ela é apaixonada. E eu acho legal também, legal entre aspas, né, a relação do Naota com a Mamimi, que é a ex-namorada do irmão dele, que ela fica com o Naota por ele ser irmão do ex-namorado dela e tal, e ela fica, tipo, não vou dizer flertando com ele, mas pelo menos dele interpreta desse jeito e ele acaba começando a se apaixonar por ela, gostar dela, e esse amor não é correspondido. E eu acho que o episódio que ele dispensa ela e fala que não quer mais ficar junto com ela, nem ser amigo, nem nada, porque ela tava basicamente usando ele pra suprir o irmão dele. Como o Matheus disse, o anime tem muito coração, assim, tipo, ele é muito bem feito e é carinhoso, assim, o jeito que ele trata, principalmente o Naota por ser o principal. É bem legal e bonito ver ele crescendo durante a série, mesmo sendo poucos episódios. A relação dele com a Mamimi não era algo saudável, não especificamente por quem ela era ou por conta dos seus hábitos. Na verdade, ele enxergava nela alguém frágil, que precisava de ajuda, e por conta disso se aproximou dela. Nesse momento, quando decide corresponder o que acreditava ser sentimentos, ela demonstra que a sua única utilidade era ser um tapa-buracos do que o irmão dele representava para ela. Isso é muito duro, mas também é muito importante para a formação da personalidade dele. Voltando no que a gente falou no episódio de Dorohedoro, esse anime também faz uma coisa que Dorohedoro sabe fazer muito bem, que é brincar com gêneros de todos os tipos e encaixar dentro do anime. De novo, como Dorohedoro é um anime muito doido, só que eu acho que esse aqui é até um pouco mais doido do que Dorohedoro na apresentação, não no conceito. Mas esse é um ponto que eu gosto muito no Furikuri, mas que eu acho que é o que fez as sequências, o Furikuri Progressive e Alternative, bem desnecessárias, na minha opinião. Elas não têm o mesmo feeling que a primeira, e eu acho muito desnecessário considerando o final dessa. Não precisava ter mais história, não é tudo que só teve 6 episódios, não precisava ter mais de 6 episódios. É uma história curta, é sobre esse moleque, essa menina doida com a guitarra, uns alienígenas, uns robôs. As temporadas depois, elas não têm o mesmo carisma, nem a mesma apresentação, a mesma qualidade de animação da primeira temporada, e eu acho que ela foge um pouco do propósito, da essência de Furikuri em si. Talvez algum dia a gente fale aqui no podcast sobre elas, ou em algum Mecha Pop onde nós possa falar, mas eu acho que elas têm vários problemas, entre aspas, em relação à primeira temporada. Então, o final é muito bom. Não é o tipo de finalização padrão, com tudo dando certo e tal. É, na verdade, um final mais prudente, amparado no que poderia acontecer na realidade mesmo. Algumas coisas dão certas, outras errado. Eu realmente acho que não precisaria de continuação. Eu ainda não assisti às novas temporadas, mas eu acho muito difícil elas serem coerentes, considerando o final do anime.
Pra finalizar aqui, eu acho que Furikuri representa, em aspectos técnicos e conceituais, o que é anime ou animação como um todo. Porque ele faz o que a animação faz de melhor e é o motivo dessa mídia existir como ela existe e se provar válida com outros filmes normais, entre aspas. A animação não é só você fazer uma coisa animada, literalmente. É você contar uma história de uma maneira diferente, com estilo diferente, ritmo diferente, apresentação diferente, e tudo ser a favor da narrativa, mesmo que às vezes pareça aleatório ou sem propósito. Porque a partir do momento que uma coisa é só aleatória, ela se torna um peso morto dentro daquilo. E Furikuri é a prova viva que você pode fazer um bagulho sem sentido, entre aspas, ou com muitos estilos diferentes da mesma coisa, e ainda ser legal, ser uma coisa divertida e marcante, porque até hoje Furikuri é um dos animes mais famosos que existem. E pra mim é isso que Furikuri representa pra mim, o poder da animação como um todo. É muito da hora isso da animação. Quando você faz uma animação, você não tem nada. Você tem papel em branco e vai preenchendo tudo. Quando você tá trabalhando com atores reais, você tem toda uma limitação. O que você pode mudar é uma lente de câmera, é um ângulo, alguma coisa assim. Mas com animação você pode construir tudo do zero. Acho da hora demais. Isso acho que é por conta disso que eu gosto tanto de animação. Porque tipo, tem design, tem cenários, tem tanta coisa diferente, tantos animes. Sim. Pode ser uma pessoa, pode ser um estúdio gigante, a animação consegue contar a história que você quiser, do jeito que você quiser, se você tiver as habilidades necessárias. Segue a gente, né, nas redes sociais, Mecha Omega Pod, no Twitter e no Instagram. A gente quer agradecer aqui nossos apoiadores, a Pietra Flores e o Guilherme dos Santos Souza. Um beijo. Se quiser nos apoiar também, é no catarse.me/mecaômega. O link tá aí na descrição de onde você estiver ouvindo. Se você estiver vendo no YouTube, tá na tela aí. Lá tem todas as informações dos preços e recompensas e tudo. Então, se você quiser e puder nos apoiar, é catarse.me/mecaômega. Acho que já foi tudo, né? Acho que já. Até mais. Obrigado pela atenção e até a próxima.